Estamos aqui para apresentar mais uma evidência da criação. Na primeira edição desta série, nós falamos sobre a ave de Mallee, uma ave australiana. E desta vez vamos recorrer novamente à Austrália, trazendo de lá um dos animaizinhos que, juntamente com o canguru e o ornitorrinco, é um dos símbolos nacionais daquele continente. Estamos falando do koala, um animalzinho pequeno que vive empoleirado nas árvores de eucalipto, muito bonito, que parece um ursinho de pelúcia, mas que é, na verdade, um marsupial. Antes, porém, de apresentarmos esse caso concreto de evidência da criação, nós queremos frisar alguns pontos a respeito da ciência. Nós já fizemos isso na primeira edição, mas queremos frisar novamente porque é algo muito importante. Quando nós fazemos ciência, afirmamos alguma coisa de natureza científica, nós temos sempre que provar, trazer evidências da natureza para mostrar que aquilo que nós estamos afirmando é realmente verdadeiro. Por exemplo, se nós estamos falando de um animal ou de uma planta, então nós temos que falar também sobre as características desse animal, dessa planta, e mostrá-las então como evidências da criação. Se estamos falando de um processo da natureza, um fenômeno que nós dizemos que está ocorrendo, nós temos a obrigação então de mostrar que esse fenômeno realmente está ocorrendo e de explicá-lo. Como é que ele finalmente ocorre na natureza? Nós não podemos errar nesse ponto, porque esta é exatamente a crítica que nós fazemos à teoria da evolução. Evolucionistas dizem que a evolução ocorreu no passado. Evolucionistas dizem que a evolução está ocorrendo hoje no presente, mas eles nunca lograram observar esta evolução. Eles nunca conseguiram mostrar que isso está realmente ocorrendo na natureza. Mais do que isso ainda, eles jamais conseguiram mostrar qual o mecanismo da natureza que nos proporcionaria, então, essa possibilidade da evolução. Nós não podemos incorrer nesse mesmo erro. Vamos, então, ao caso concreto de evidência da criação que nós temos para apresentar desta vez. O koala, nós dissemos, é um marsupial. Isso significa que ele tem uma bolsa placentária, onde os seus filhotinhos são colocados depois de nascerem para completarem o seu desenvolvimento. Porque no instante em que nascem, na verdade são fetos ainda. Agora veja só, o canguru também é um marsupial. Vamos comparar então esse processo de nascimento do canguru com o do koala. Os cangurus têm essa bolsa placentária com a abertura voltada para cima. E eles nascem lá embaixo pela abertura vaginal da fêmea, né? E caem ao solo. A partir desse momento, o pequeno canguruzinho, com apenas 2 centímetros de comprimento, está por sua própria conta. A mãe não pode fazer nada para auxiliá-lo. Ela tem as patas dianteiras muito curtas, então ela não poderia pegar esse feto lá embaixo e colocá-lo dentro dessa bolsa. O que é que ela faz então? O máximo que ela pode fazer é ficar ali parada onde está aquele pequeno feto de canguru. Esse pequeno feto tem nas suas patinhas dianteiras 3 unhas em cada uma delas. Unhas bastante grandes. E ele faz uso dessas unhas para galgar o corpo da mãe e se introduzir então nessa bolsa placentária. Essas unhas só existem nessa fase.
Passada essa fase, essas unhas caem, são absorvidas dentro daquela bolsa placentária pelo organismo da mamãe e ele começa então a completar o seu desenvolvimento. Os koalas são diferentes. A primeira diferença que existe entre os koalas e os cangurus é que os koalas vivem no alto das árvores de eucalipto. E eles só comem folhas de eucalipto. Eles jamais têm necessidade de ir até a beira de um rio para tomar um pouco de água. Não, a água que eles tomam é só a água que está contida nas folhinhas de eucalipto. Então eles não têm necessidade de descer dessas árvores. Eles estão lá em cima empoleirados, alimentação à disposição, e eles se encontram lá em cima para o acasalamento. Lá em cima a fêmea entra no processo de gestação, lá em cima ela dá à luz aos seus filhotinhos. Então, se os filhotinhos, nascendo, caíssem ao solo, cairiam de uma árvore bastante alta e certamente seria o fim desses animaizinhos. Sem contar que se eles sobrevivessem, a mamãe teria que descer de lá para recolher esses pequenos fetos de koalas. Então essa situação seria, no mínimo, embaraçosa, se não letal para todos eles. Para resolver esse problema, a mamãe koala tem a sua bolsa placentária com a boca voltada para baixo, de modo que os pequenos koalinhas nascem pela abertura vaginal e rapidamente conseguem se introduzir na bolsa placentária da mamãe koala. Isso é realmente extraordinário. Se nós formos pensar de acordo com o modelo da evolução, vai ficar muito difícil explicar a existência dos koalas. Porque dentro do contexto evolucionista, os marsupiais vieram de um tronco comum. Então, como é que a mamãe koala teria a bolsa invertida, com a abertura voltada para baixo, enquanto o canguru teria essa mesma bolsa placentária com a boca voltada para cima? Não há como explicar isso, porque a evolução seria um fenômeno da natureza, e os fenômenos da natureza não são inteligentes, eles não têm propósito. Senão poderíamos até pensar que a evolução, sabiamente, considerando que os koalas iriam viver nos altos das árvores, né? Então teria promovido diferenças nessa bolsa placentária, de modo a ajustar essa espécie à sua condição. Impossível pensar dessa forma. Não há como se explicar isso, a não ser através de um processo de criação, que o Criador fez o koala maravilhosamente, do jeito que ele é, para assumir o papel que ele tem assumido no equilíbrio ecológico da natureza.